entendo conceitos diversos. Por quê? Porque a possibilidade traz em seu âmago o seu próprio opósito, já que é uma possibilidade, é sempre e ao mesmo tempo, do ponto de vista lógico e filosófico, uma impossibilidade, o que não se dá com a potência. Esta não encerra em si mesma uma negação e só não resulta em ato se, como visto, um impedimento externo se interpõe. Mas mesmo um impedimento externo não é capaz de privar o ser de sua potência e, consequentemente, de sua essência. Pode apenas impedir a sua atualização. E é esse empecilho que se constitui em artifício contrário, na minha perspectiva, à natureza e à essência do ser. É importante lembrar que a produção dos embriões no processo de fertilização in vitro é orientada teleologicamente. Não é lícita a fertilização in vitro para fins outros que não os da reprodução. Mesmo gerados através de um procedimento artificial, o destino dos embriões fertilizados in vitro é a implantação no útero. Uma vez criados, é essa a sua vocação natural. Sua potência, assim, em nada difere da potência encontrada naqueles embriões engendrados pela reprodução sexuada. Revela-se aqui, segundo entendo, um desvio de perspectiva. Disse que o normal é que os embriões produzidos na fertilização in vitro e não utilizados nunca venham a nascer, como se o curso natural a ser seguido fosse esse. Esquece-se de que, quando gerados, foram gerados para a vida, pelo que a implantação é o seu destino. Por terem sido criados artificialmente, dependem de que algo seja feito também artificialmente para que voltem ao seu destino natural, sem o que não se dará a sua atualização. Isso confere ao destino dos embriões não implantados por escolha médica uma aparência de processo regular. Como não há interferência de cientistas após o congelamento desses embriões, fica parecendo que o seu confinamento é o seu destino natural, o que contribui para facilitar a escolha, ao meu sentir pelo menos apressada, entre essa sina dita inútil e a sua utilidade, com a sua destruição para a pesquisa. Esse ponto de vista turva a visão do fim essencial do embrião, a geração da vida, seja ela natural, seja ela artificial. Isso não é um artifício, como alguns parecem sustentar, ou um desvio na trajetória do conhecimento, do confinamento. É o ato que compensa a geração não natural do embrião, o resgate de sua natureza. Toda ação que não se volta para esse fim impede a sua atualização. O congelamento, diga-se, não é irreversível, porque não põe termo definitivo à atualização. A destruição do embrião por seu turno é impedimento externo, que corta o seu desenvolvimento, tira-lhe a vida. Ele deixa, por isso, de ter um vir a ser. A vida humana é a vida de um organismo autônomo, com movimento e projeto próprios, que evolui de acordo com um programa contido em si mesmo e que pode ser executado independentemente de impulsos externos. A embriologia moderna dispõe de conhecimentos extraordinários e um dos mais importantes textos de referência do mundo nessa área, adotado em inúmeras faculdades de medicina, o de Moore e Persaud, ensina que o desenvolvimento humano se inicia exatamente na fecundação. No mesmo sentido, Ian Langman e Bruce Carlson. Assim também sustenta o Dr. Gerson Cota Pereira,
destacado médico patologista, chefe do Serviço de Imunoquímica e Histoquímica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, em trabalho em que descreve detalhadamente o processo de reprodução. Não se trata, portanto, de um problema de regressão infinita, como foi mencionado na audiência pública. Em alusão à sua conhecida alegoria, o rio de Heráclito é diferente em cada mergulho, mas não deixa de ser o próprio rio em sua essência. No seu ensaio sobre o homem, Ernst Cassirer já lembrava que, ao tratar do problema da vida orgânica, precisamos, antes e acima de tudo, livrarmos-nos daquilo que Whitehead chamou de preconceito da localização simples. O organismo nunca está localizado em um único instante. Em sua vida, 3 modos de tempo, passado, presente e futuro, formam um todo que não pode ser dividido em seus elementos individuais. Le présent est chargé du passé et gros de l'avenir, dizia Leibniz. Não podemos descrever o estado momentâneo de um organismo sem levar em consideração a sua história e sem referi-lo a um estado futuro para o qual este estado é apenas um ponto de passagem. O embrião, pelo menos na minha concepção, é desde a fecundação, mais presentemente desde a união dos núcleos do óvulo e do espermatozoide, um indivíduo, um representante da espécie humana, com toda a carga genética que será a mesma do feto, do recém-nascido, da criança, do adolescente, do adulto, do velho. Não há diferença ontológica entre essas faces que justifique a algumas a proteção de sua continuidade e a outras não. Como escreveu Vincent Bourget, o uso do termo zigoto, o de bástula, gástrula, feto, tem apenas um valor de baliza para o observador e tampouco tem um alcance ontológico. Não se trata de modo algum de, por meio desses termos, designar a emergência de um novo ser, mas de um simples balizamento fenomenológico em um mesmo indivíduo. A individualidade decorre de sua distinção com o meio em que vive e de sua autonomia, principalmente de seu projeto de individuação, de seu desenvolvimento, de sua renovação, de sua atualização, através de uma atividade orientada por um programa, o programa genético, o que implica consequências importantes à maneira de conceber a individualidade e, portanto, também o estudo do embrião. E não se diga que a individualidade não se sustenta por conta da possibilidade de formação de gêmeos univitelinos através da divisão espontânea, porque isso equivale a sustentar que algo que é não é mais apenas porque pode deixar de sê-lo. Esse argumento, pelo menos na minha compreensão, apenas reforça a tese que defende a proteção do embrião. Se essa proteção é devida àquele que pode se tornar um sujeito de direitos, o que se dirá daquele que pode se tornar 2? Há uma dificuldade lógica a desafiar o raciocínio que coloca marcos temporais do desenvolvimento do embrião para fixar o início da vida após a fecundação. Não há dúvida. É que se, de um lado, reconhece haver vida no embrião, mas uma vida ainda não humana, para a qual não caberia a proteção do direito constitucional à vida, de outro, entende não haver pessoa, personalidade no embrião, mas lhe reconhece a proteção da dignidade da pessoa humana. Com todo respeito, essa engenhosa solução é compartilhada por boa parte do mundo ocidental para justificar a violação do embrião, um estatuto intermediário fundado em uma dignidade também intermediária
geralmente associada à ausência de capacidade moral ou racional. Curiosamente, esse fundamento foi adotado a partir da obra de um dos principais defensores da chamada ética relacional, que foi Kant. Ao mesmo tempo em que nos legou a famosa segunda formulação do imperativo categórico, a qual se deve uma importante base da bioética, dizia Kant: age de tal maneira que uses a tua humanidade, tanto na tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim, não como um meio. Ao mesmo tempo em que Kant nos legou a famosa segunda formulação do imperativo categórico, ao qual se deve essa importante base da bioética, ele não se preocupou em definir o que seria essa humanidade, ensejando o reconhecimento por parte de alguns da racionalidade como fundamento único e exclusivo da condição humana. Veja-se, por exemplo, o que escreveu Susan Shell, uma grande especialista. Seres humanos têm dignidade para Kant, porque eles são capazes de agir moralmente. Mas essa capacidade só pode ser realizada dialeticamente, através de nossas interações pragmáticas com o mundo. Aliou-se a essa interpretação de Kant a consolidação e legitimação do critério para a constatação da morte a partir da ausência de impulsos elétricos no cérebro, a morte cerebral. E foi essa construção que acabou levando à conclusão do relatório Warnock e à fixação do termo inicial da proteção do embrião no 15º dia de existência, ou seja, até o 14º isso não existiria. Baseando-se na constatação da embriologia, no sentido de que a estrutura neural não se forma antes do 14º dia da existência do embrião, o relatório, presidido pela filósofa inglesa Mary Warnock, a pedido do secretário de saúde britânico, entendeu que até essa data não poderia ter indício de atividade racional. Consequentemente, até essa data, o embrião poderia ser objeto de pesquisas. Esse foi, na verdade, diga-se, o segundo relatório Warnock, já que a ilustre acadêmica de Oxford havia preparado um outro, presidindo um grupo que discutiu exatamente os rumos da educação na Grã-Bretanha, este de 1978. O marco do 14º dia, como se viu, veio a ser adotado por diversas legislações, e longínquamente se pode dizer até mesmo amparado naquela passagem de Kant. Com a morte hoje reconhecida por convenção, ao término da atividade cerebral, o homem perde a vida, mas não perde a sua dignidade. Essa dignidade seria, contudo, uma dignidade reduzida, que protege o corpo, o nome e outros atributos da pessoa humana, mas não impede sua violação em casos específicos. Analogamente, disse, o embrião que ainda não desenvolveu uma mínima capacidade racional, sabe-se lá quando isso se dá, também mereceria uma proteção diminuída, mas ainda uma proteção, fundada exatamente em uma dignidade atinente à sua condição de futuro ser racional. Esse seria, em suma, com todas as vênias devidas por conta da necessária redução, o discurso filosófico do estatuto intermediário do embrião. O que talvez não se queira perceber é que essa solução foi idealizada por meio de uma analogia com situações obrigatoriamente relacionadas à morte, ou seja, com situações em que não há mais vida. Existe a dignidade nessas situações porque nelas se reconhece a dignidade que passou a merecer a pessoa em vida. Não se trata de uma dignidade do cadáver ou do nome do morto por si só. A dignidade é a dignidade do corpo da pessoa que era viva e morreu. A dignidade é a dignidade dessa perspectiva. É a dignidade do nome da pessoa que era viva e que morreu.
Apenas por isso se fala enganosamente em transbordamento. É um transbordamento de efeitos, mas não um transbordamento de causas. No caso do embrião, a se seguir essa linha, nenhuma dignidade poderia ser reconhecida, pois nenhuma dignidade teria sido ainda conquistada, o que afastaria qualquer tipo de escrúpulo quanto ao seu uso. Na verdade, na minha visão, não há dignidade autônoma, isso é, não há dignidade da pessoa humana desligada da vida humana. Mesmo os defensores do estatuto intermédio do embrião reconhecem essa vinculação, embora lidem com uma vida qualificada de racional moral. Toda essa discussão aponta para a inadequação da dignidade da pessoa humana como fundamento para a proteção do embrião, porque, repita-se, se a vida racional é que justifica o reconhecimento da dignidade, não há razão para reconhecer dignidade do embrião. A construção do estatuto intermédio do embrião, capitaneada, sobretudo, pelos filósofos dos países da common law, acaba revelando uma indevida aplicação do belo conceito da dignidade humana, tanto custo foi desenvolvido pelo direito romano-germânico. A constatação é simples. Sem vida não há dignidade, e a dignidade é uma exigência da vida humana. Logo, o estatuto intermédio do embrião conduz a uma contradição, pois enquanto o reconhecimento do direito à dignidade depende de um transbordamento, para o direito à vida não se pede mais que reconhecê-lo sobre o que está vivo. É, pois, a vida que regulará a proteção merecida pelo embrião. Não me parece razoável afirmar que a vida sem personalidade não é vida humana, como se a personalidade é que atribuísse a condição de vida e não que fosse um atributo dela. A pessoa do artigo 2º do Código Civil é tão somente uma sombra na caverna das legislações, para lembrar a alegoria platônica. O ser é que a projeta é que merece a atenção do jurista. É de se perguntar se o mutismo e a surdez da sombra, se a sua forma distorcida, que definirão o tratamento a ser dado à sua realidade. Na verdade, o direito à vida tem extensão abrangente, que enlaça a dignidade da pessoa humana, justificando-a. O embrião é vida, vida humana, uma vida que se caracteriza pelo movimento de seu próprio e autônomo desenvolvimento, representando nas suas seguidas divisões, nas suas clivagens. O óvulo fertilizado e o embrião já trazem em si toda a carga genética do futuro ser que originará, e mais, trazem em si o próprio patrimônio genético da humanidade, toda a sua potencialidade, toda a sua diversidade, sem a qual nenhum homem teria chegado até aqui hoje, pelo que sua destruição é muito mais até que a interrupção de uma vida, é o descarte da diversidade, da nossa própria origem, da base que nos sustenta como espécie. Permito-me lembrar, senhor presidente, senhores ministros, Doris Lessing, em Shikasta, muito antes de receber o prêmio Nobel, em que descreve, numa bela passagem, a imagem desta conscientização. Diz Doris Lessing, e essa é a questão, essa é sempre a questão, que eles tinham que lembrar, que toda criança tem a capacidade de ser tudo. Uma criança era um milagre, uma maravilha. Uma criança detinha toda a história da raça humana, que se estendia para trás, muito além do que eles podiam imaginar. Isso mesmo, que esta aqui, a pequena Ottilie, tinha na essência de seu corpo e de seu pensamento tudo aquilo que já tinha acontecido com cada pessoa humana da humanidade. Assim como uma fatia de pão carrega em si a essência de todos os grãos de trigo que o formaram, misturados a todos os grãos da colheita e a essência do solo em que cresceu, também esta criança continha e foi gerada por todas as colheitas da humanidade. Lembrem-se disso. Lembrem-se como se homens descessem daquela pequena estrela, logo ali,
brilhando acima daquelas árvores escuras, sim, aquela mesma, e de repente trouxessem para esta pobre aldeia, tão castigada pela privação e pelo sofrimento, coisas boas e esperança. Lembrem-se que esta criança não é o que parece, é mais, é tudo, e traz